Paz do Senhor, líderes do Madal, que Deus abençoe vocês. Nós da Superintendência resolvemos fazer algumas mensagens e colocar aqui no grupo do WhatsApp. Entendemos que quanto mais informações a gente colocar sobre trabalho jovem, palavras direcionadas para a liderança, nós temos um ganho num todo. Então, pensando nisso, nós da Superintendência vamos largar vários temas direcionados a trabalho e liderança também aqui no grupo. Bom, para começar, a mensagem que eu quero falar para vocês hoje, aqui é sobre um grande líder, a qual Deus a levanta no povo de Israel, Neemias. Neemias é um dos grandes líderes, a qual Deus a levanta para fazer uma grande obra. Uns têm como Neemias um grande estrategista, é aquele que o líder que mostra o que tem que ser feito e faz. E eu quero ler com vocês em Neemias, capítulo 1 e versículo 3. Diz assim: E disseram-me os restantes, que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Para vocês entenderem o contexto a qual nós lemos aqui, o povo vinha pós-exílio. Era um momento de restauração do povo de Israel. Antes disso, Deus tinha levantado Zorobabel, em liderança de Zorobabel, junto com o profeta Ageu, para falar acerca da reconstrução do templo. O templo foi reconstruído, é aquele versículo que vocês conhecem: a glória da segunda casa seria maior que a primeira. Depois, passando os tempos, guardando a proporção dos tempos, Deus levanta Neemias. E Deus levanta Neemias com uma obra específica de ter uma restauração espiritual do povo. E uma coisa que Neemias observa quando falam para ele os muros estão fendidos. Neemias, Deus levanta ele com graça e autoridade para fazer a reconstrução dos muros. O que eu entendo aqui? Logo de primeiro, Neemias se preocupa com os muros da cidade. Uma cidade sem muro é uma cidade desprotegida. Aquela cidade, a segurança da cidade era levada conforme ela tinha sua guarnição, seus muros. E Jerusalém não tinha. O que eu entendo aqui, que num trabalho jovem, num grupo jovem, para nós termos a segurança, nós temos que ter muro. E o muro denota-se segurança, limitação, é um limite de uma área, ao qual é exercida, ao qual nós temos um muro. Então, o que nós entendemos aqui? Para nós termos segurança, nós temos que ter limites. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Num trabalho jovem, o líder tem a prioridade de instruir o seu povo, de instruir os seus jovens. Um dos grandes desafios da liderança é fazer essa transição dos jovens para a maturidade. É ele pegar o jovem num estágio e colocar em outro, espiritualmente e materialmente também. Nós temos esse norte, nós temos esse dever de colocar o jovem para outro patamar. E nós entendemos aqui, para proteger os nossos jovens, nós temos que criar um muro. E o muro, ele se cria, ele é oriundo de um limite. Então, o líder, para preservar o seu grupo, nós temos que pregar o que a Bíblia diz. Nós temos que olhar o que a Bíblia fala em várias situações. Então, o líder quer ser bem sucedido, quer proteger o seu grupo. Coloque limite no que a Bíblia diz. Coloque e instrua conforme a palavra de Deus diz. Que assim você vai estar protegendo o seu grupo jovem. Outra coisa que me chama a atenção, que Neemias começa a reconstrução dos muros pelas portas. Estudando essa palavra, nós vamos entender que as portas eram onde os juízes julgavam o povo. Os juízes julgavam o povo nas portas. Não era num grande prédio, como a gente vê hoje, o nosso STF, tendo lugar específico, grandes cortes. Não, era nas portas. Então aqui nós entendemos que Neemias foi usado por Deus para restaurar, aleluia, o lugar de justiça do povo. O lugar justiça foi restaurado. Quando nós entendemos, nós lemos essa passagem aqui, nós vamos ver que Deus nos chama a fazer uma restauração da nossa justiça.
O momento que eu coloco, eu construo os muros, eu coloco limite na minha vida. Porque nós temos que saber lidar hoje em dia com tantas coisas. O que é bom para a nossa vida espiritual, o que não é. Salmos 1, nós temos uns exemplos fantásticos. João, a epístola de João nos dá um norte, uma cartilha como o crente tem que ser. E o momento que eu consigo restaurar o meu âmbito de justiça, aí eu começo a ter êxito na minha cidade. Eu começo a ter êxito no meu grupo jovem, porque eu estou restaurando os muros, protegendo eles, colocando limite no que deve ser ensinado, e eu também estou restaurando o lugar de justiça. Nós temos que ter aquele senso de justiça. E Neemias, ele foi chamado por Deus para fazer a restauração desses ambientes, do muro, e restaurou o lugar de justiça. Depois nós vamos ver durante a história que Deus vai levantar Esdras para o ensino da palavra. Então nós entendemos que a maneira que eu construo muros, limites na minha vida, eu restauro o lugar de justiça da minha vida e eu consigo implementar a palavra de Deus, fazer essa reforma espiritual, a qual nós vamos analisar o povo de Israel nos últimos anos, antes do Novo Testamento. Aqui nós aprendemos que nós vamos ter êxito com o nosso grupo jovem. Então você quer ter êxito no seu grupo jovem, você tem que criar muros, como Neemias fez. Construa o seu muro. Construa o limite para ter segurança para o seu grupo jovem. E restaure o lugar de justiça do seu grupo, dos seus jovens, que eles possam ter esse sentimento junto com eles de restauração, de reconstrução, para nós termos uma vida e ter um grupo jovem com êxito em Deus. Amém? Que você possa ser abençoado por essa mensagem. E eu quero terminar aqui essa mensagem para vocês, que Deus possa abençoar vocês. Eu quero dar 3 indicações para vocês, líderes, aqui do Madal. Primeiro, Warren Wiersbe. Esse livro aqui os eventos mais importantes da vida de Jesus. É um grande livro para liderança também. Quero indicar ele para vocês. Warren Wiersbe, Jesus é o título do livro. Tem outro também aqui, Autópsia de um Líder. Autópsia de um Líder. Aqui fala sobre vários trabalhos práticos da juventude e que um líder precisa ter, e várias ferramentas também para que o líder possa desenvolver durante o seu trabalho. O outro também é esse do Hernandes Dias Lopes, Neemias. É o líder que restaurou a nação. Eu quero deixar essas indicações para vocês aí, para vocês terem um norte, terem um respaldo aí no trabalho de liderança para vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado e Deus abençoe vocês. Amém.